fazer assim, ó, vamos pautar. Vamos fazer a Bruninha, depois os ouvintes, depois as estradas. Fechado. O que você acha? Perfeito. Ou você vai querer fazer estrada mais pro final do jornal? Vamos fazer agora no meio, vamos fazer no final entendi. de novo depois. Então tá bom. Você tá bem, né, Bruninha? Eu tô bem, vocês estão bem? Tamo bem. Muito bem, graças a Deus. Vamos falar de vacinação? A prefeitura confirmou, né, o calendário da semana que vem. Agulhadas novas a partir de segunda-feira, ou em um novo grupo a partir de segunda-feira? Papais podem comemorar, responsáveis também. Chegou a vez dos adolescentes de 12 a 14 anos sem comorbidades. Começa na segunda-feira aqui na cidade de São Paulo. São 360 mil pessoas nessa faixa etária. Tem mais novidade a partir do dia 6. A aplicação da terceira dose em idosos acima de 90 anos e também na população indígena, né? Nos idosos acima de 90 anos. Será possível receber esse reforço nas UBSs, em asilos, nos abrigos de longa permanência também. O secretário municipal da Saúde afirmou que a prefeitura só vai priorizar o uso da Pfizer na terceira dose quando começar a receber os lotes específicos do Ministério da Saúde. Isso só deve acontecer no dia 15 de setembro, porque no PNI, Plano Nacional de Imunização, a imunização reforço de idosos só está previsto para a segunda quinzena do mês. Então, até lá, todos os imunizantes serão usados aqui em São Paulo, explica o secretário Edson Aparecido. A nota técnica do Ministério da Saúde estabelece que, preferencialmente, a dose de reforço poderá ser aplicada com imunizante de RNA mensageiro, Pfizer, ou de vetor viral, que são a Janssen e a AstraZeneca. Não proíbe a utilização da Coronavac como dose de reforço. Entre o dia 6, que a gente inicia, junto com todo o estado de São Paulo, a vacinação de dose de reforço até o dia 15, nós utilizaremos os imunizantes que estiverem disponíveis nas nossas unidades. A partir de 15 de setembro, a gente deve aplicar preferencialmente a Pfizer como a dose de reforço. Isso significa que a Prefeitura de São Paulo está alinhada com o governo do estado de São Paulo, que tem o mesmo discurso a partir do dia 6, usando qualquer imunizante disponível, mas não está alinhada com o Ministério da Saúde. O que o secretário diz é verdade. O governo federal em nenhum momento pede para que as prefeituras não utilizem a Coronavac, mas ele também não recomenda, não está ali e é um estudo, né? Essa orientação do Ministério da Saúde é baseada em alguns estudos preliminares que já demonstram uma eficácia um pouquinho melhor do reforço com vacinas de RNA mensageiro. Aqui no caso a que a gente utiliza é a da Pfizer. Em segunda opção, vacinas com o vetor, né, o vírus ali, que é a da AstraZeneca ou a da Janssen. E o próprio governo do estado também, aqui do estado de São Paulo, não rechaçou a ação das prefeituras de São Bernardo do Campo e Santo André, porque por lá eles vão aplicar somente Pfizer e AstraZeneca, né? O governo do estado de São Paulo se manifestou dessa forma também, falou, não, cada prefeitura age da forma que tem que agir, mas nós recomendamos que se utilize a vacina que estiver disponível no momento. E com aquilo que tem no estoque também, né? A gente sabe que o abastecimento de Coronavac está indo, né? Não são todos os lugares que tem agora. Inclusive, o secretário disse hoje na coletiva que a prefeitura recebeu de manhã um carregamento de Coronavac, de Pfizer e de Astra. Então, as 3 chegaram hoje na cidade de São Paulo. Em breve já devem estar nos postos. A expectativa é que para amanhã esteja bastante... que os postos estejam reabastecidos, porque a gente sabe que de fim de semana muita gente procura o BS, né? Pessoal que trabalha, que não consegue. O secretário relembrou que agora a faixa etária que procura a segunda dose é entre 30 e 40 anos. E a gente fala de uma galera que tá quase sem home office, já trabalhando, então de segunda a sexta é o pessoal que deve procurar os postos amanhã. Então o secretário garante os 3 imunizantes disponíveis. Tem novidade também, Joel, na Xepa. A partir de segunda-feira, idosos com mais de 60 anos que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 6 meses podem também se inscrever na Xepa da terceira dose aqui em São Paulo. É a mesma regra de Xepa que a gente já conhece. Então precisa ser num UBS próxima do trabalho ou de casa. A pessoa precisa morar em São Paulo, ter o comprovante de residência e nesse caso, como é uma Xepa de terceira dose, precisa garantir que tomou a primeira e a segunda. Vacinação suspensa na terça-feira, feriado, dia 7 de setembro, segundo a Prefeitura, por uma organização logística devido às manifestações que já estão programadas para a capital. Então, vacinação
A partir de segunda-feira, dia 6, grupos novos, mas na terça para e retoma na quarta-feira. Boa. O outro assunto é a evasão escolar. Joel. É claro que isso tem a ver com a pandemia. Obviamente, muitos alunos que saíram do colégio e que não devem ter retornado por motivos óbvios, né? Não é um problema da cidade de São Paulo, não é um problema do estado, não é um problema só daqui. O país inteiro vive essa evasão escolar, crianças que perderam o interesse da escola, isso é muito complicado. Aqui em São Paulo, segundo a Secretaria da Educação, em 2020, 30% dos alunos não entregaram nenhuma atividade obrigatória ou fizeram apenas parte dos exercícios recomendados pelos professores. E aí a gente já falou isso aqui inúmeras vezes, os prejuízos que isso pode causar para a educação. Então, a Prefeitura de São Paulo, que já realiza busca ativa, agora lança mais um programa e vai contratar 70 mães de alunos para ajudar nessa busca ativa desses estudantes. Essas mulheres vão receber um salário mensal de R$ 1.150 e num trabalho de 4 horas por dia, ali são 4 horas diárias, numa jornada, por 6 meses, esse é o período do contrato. O monitoramento também vai contar com o apoio de uma plataforma criada pelo Unicef, que já é usada pelo governo do estado, explica o prefeito Ricardo Nunes. O município de São Paulo aderiu recentemente ao programa de busca ativa escolar desenvolvido pela Unicef. Com isso, teremos uma plataforma onde serão concentradas as informações de acompanhamento de crianças e adolescentes que estejam em risco de ficar fora da escola. E aí, o que eles vão fazer? Essas mães e todos os outros, né, assistentes que participam desse projeto vão tentar localizar essa criança, esse adolescente que está muitas vezes em risco de abandono, numa situação vulnerável. Os profissionais encaminham esse estudante para um atendimento psicológico e de lá começam a trabalhar para garantir que ele não perca ou que ele retome o vínculo com a escola. O secretário municipal de Educação, Fernando Padula, lembrou exatamente o que a gente está falando aqui, que a evasão escolar sempre foi um desafio que só piorou agora com a pandemia. A pandemia não trouxe desafios novos. Ela agudizou desafios que já existiam. O desafio da aprendizagem e o desafio da evasão. E para isso é preciso ter mais ações no enfrentamento e na prevenção à evasão escolar. E é justamente isso que nós estamos fazendo aqui. Então é isso. Sem busca ativa é muito difícil você fazer com que esse pessoal retorne para o colégio, viu? Eles se acostumaram a viver longe do colégio, né? E quando você se acostuma, quando você adquire um hábito, é difícil você voltar àquela estaca anterior, né? Então você tem que ir ao encontro mesmo, convencer, mostrar que é o caminho, ter incentivar da forma que preciso for, entendeu? Porque já é difícil a vida hoje em dia com estudo, né? Com colégio, com estudo. Agora imagine um cidadão como esse sem estudo nenhum lá na frente, né? A vida dele, que já é difícil, que seria difícil, vai se tornar muito mais difícil. Para pensar nisso, né? Essa plataforma, ela cruza dados de outras secretarias. Então, de saúde, assistência social, de repente, um responsável, essa criança, esse adolescente que utilizou outro serviço da prefeitura, a educação vai conseguir tentar localizar por aí, para tentar atrair e ir até a casa dessa pessoa, fazer o trabalho de convencimento. É muito difícil, porque muitas vezes o aluno que apresenta algum desinteresse, não tem mais vínculo com a escola, simplesmente não vai querer voltar, só com uma conversa. Ele precisa de algo que o atraia, um apoio psicológico, e é isso que a prefeitura vai investir para agora. E contratar essas mães ajuda muito nisso também, porque tem muito aluno que está afastado, porque de alguma maneira está ajudando na casa, às vezes se não está trabalhando, está ajudando a cuidar de alguém dentro de casa, de outros irmãos, para a mãe conseguir trabalhar, fazer alguma coisa. Então, dar um dinheiro para essa família também é uma maneira de muitas vezes trazer muitos dessas crianças para cá. Não tem que fechar os olhos, tem muita criança que está trabalhando para levar comida para dentro de casa. E os vulneráveis, né? Ana, Joel, tem muita criança que tem essa carência de mãe. Então, de repente, ouvindo uma outra mãe conversar, falar, vem para a escola, eu te ajudo, eu tô aqui, pode ser que passe uma mensagem de conforto para essas crianças também em situação de abandono. Você falou que 30% dos alunos do ano passado não entregaram as tarefas, né? Qual que é o número de evasão mesmo? É o mesmo? A prefeitura não mesmo informou. 30% não Eles foram informaram. questionados e não informaram. Entendi. Então tá bom, Bruninha. Um ótimo feriado para você. Descanse.
Pode deixar. Semana que vem estaremos aqui firmes e fortes. Você volta na terça? Eu volto na quarta. Quarta-feira estarei aqui. Mas não com derrubaram vocês. a terça-feira, Ana? Derrubaram menos da Bruna, você tá vendo aí, ó? Olha só, o que é isso, hein? Protegidinha, hein? Então tá bom. Até quarta-feira. Até quarta, tá? Bom Meio feriado de semana pra a gente vocês. se encontra. Fechado. Na Tchau. antivéspera de sexta-feira. Aí não tem jeito melhor de voltar. Tchau, Bruninha. Tchau. Um beijo pra você. Tchau. Vamos pros ouvintes.